Amigos, sou Maria, semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Que existem muitas pessoas que procuram esse tipo de conhecimento, às vezes não tem tempo, pelo tipo de vida nossa, tudo muito mais difícil, muita correria. E nós estávamos falando sobre os 10 mandamentos, né? Honrar, um dos mandamentos que Jesus acha de grande importância é honrar nosso pai e a nossa mãe, né? Se ele quer seguir aquele mandamento de amar o próximo, ele tem que honrar o pai e a mãe, né? Senão ele estará dizendo o contrário, né? E nós estamos vendo no dia a dia, né? Nos noticiários, na televisão, filmes, jornais, né? Que existe muita coisa ainda acontecendo, né? Principalmente quanto aos idosos que criaram seus filhos, estão criando às vezes até bisnetos, e aí eles são maltratados, né, por parentes, mesmo pessoas da própria família. E isso não está certo. E como foi dito já, se eles fizeram alguma coisa errada ou não souberam criar os seus filhos, eles teriam que responder a Deus. Não o filho que vai maltratar ou algum parente ou alguém que conheça. Então, não tem que deixar nas mãos de Deus. E esse quarto mandamento, de honrar pai e mãe, então diz muito respeito a respeito dos nossos pais, né, de outros pais por aí afora, que vivem na solidão, que vivem passando necessidade, sem ter mesmo às vezes aonde encostar a sua cabeça. E quanto à obediência, né? Porque geralmente os nossos pais são mais vividos, passaram pela vida toda, então muitas vezes eles sabem realmente o que é bom e o que é ruim para a sua ninhada. E muitos se rebelam, né? Desde pequenos a gente vê. Desde pequeno já responde, já faz malcriação, e aí por aí afora. E tem que ser cortado desde a infância, desde pequenininho. Porque se deixar para depois, para a idade adulta, na adolescência, então nem se liga. Piorou. E precisa haver muito diálogo entre os pais. Porque a gente vê, não só agora nessa era dessa tecnologia, gente, faz muito tempo que a gente vê conversar, a gente observa, né, na nossa família e outras famílias, que há muita falta de diálogo, de entrosamento, e não é porque a pessoa ficou velha que ela não tem nada a dizer, nada a falar, né? Então os jovens se afastam, ficam na deles, ou então eles são malcriados, né, indolentes, um monte de coisa. Então, a falta mesmo de papo, né, entre a mãe, o pai e os seus filhos. E a necessidade. Às vezes o filho está passando por um problema que ele não consegue resolver, um dizer do pai, um conselho da mãe já resolveria. Mas não é isso que existe. Não, vai trabalhar, volta, vem, vai. A mesma coisa com a mãe para poder ajudar o companheiro na criação dos filhos e assim por diante. Bom, e há, portanto, duas espécies de família. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras são duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos. Por mais de muita
muitas migrações da alma, migrações idas e vindas. As segundas são frágeis, com a própria matéria acaba com o tempo, e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Então são muitos espíritos que encarnam em determinadas famílias que não tem nada a ver, não tem nada em comum, né? Ele pensa de uma maneira, a família pensa da outra. Até a família às vezes brinca, nossa, de onde será que saiu esse? Que é completamente diferente. Às vezes ele encarna nessa família com alguma finalidade, né? Ou de aprender de determinadas coisas, para evoluir mais, para a experiência, ou então para ajudar aquela família que está parada, né? Que precisa de um empurrãozinho. Bom, a ingratidão dos filhos e os laços da família. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais ainda mais revoltante. E particularmente sobre esse aspecto, sob esse ponto de vista, que vamos considerá-lo para analisar-lhe as causas e os efeitos. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionária até que deseje esclarecer em alguma coisa. Alguns partiram cheios de ódios, violências, desejo de vinganças, insatisfeito. Alguns, pela compreensão que já possuem, conseguem distinguir a verdade e ver os desastrosos efeitos de suas paixões. Tomam, então, boas resoluções, vendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Mas, se não há perdão para as ofensas, para as injúrias, não haverá caridade. Enfim, após alguns anos de meditação e prece, o espírito então se prepara para encarnar na família, onde estaria aquele a quem detestou, a quem ofendeu, a quem incriminou por alguma razão, enfim, que trouxe muitos problemas. E assim se explica as antipatias, os desencontros, as inimizades, até mesmo o ódio entre algumas pessoas que vivem numa mesma família. No entanto, não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe. Tem casos, gente, que desde que a criança nasce, ela já mostra antipatia ou simpatia, mesmo para a mãe. Não é porque a mãe pôs ele no mundo que ele vai se morrer de paixão. E são coisas de vida passada, né? Que ele já teve com o espírito da mãe em outras encarnações. Então já o espírito fica nele, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela raiva. E às vezes com o pai, né? Às vezes com o pai. Até tive um vizinho que o primeiro filho dele, aí era o pai. O pai não podia ver o filho mais velho. Encrencava e ficava bravo e se revoltava. Tá aí uma prova evidente de coisas de vida passada, que aconteceram em vidas passadas e vai assim pelo longo da vida. A não ser que aconteça alguma coisa que reúna aqueles dois, né? Então é por acaso, então, que fez que a criança agisse assim. E nem a sorte, né? Que apareceu por ali. Não é por acaso. Tá falando que não é por acaso as coisas quando acontecem. Ai, que será? Nossa, que horror! Como ele trata a mãe, ou como a mãe não dá mais carinho para aqueles e aquele lá ela repele. E assim por diante. O Espiritismo
vem ajudar, facilitar essas encarnações difíceis, mostrando as causas da alma humana. Assim, os pais deverão ficar atentos, observando o seu filho desde o berço, para ir procurando orientá-lo para o bom caminho e tirando ou cortando os defeitos que já veja nele quando eles aparecem. Mas às vezes não é isso que acontece, a criancinha começa a falar, começa a andar, já está mostrando as coisas, né? Joga as coisas no rosto da pessoa, chuta, quer morder, quer beliscar, já está mostrando o que ele está querendo. Já sem mesmo ter força, sem mesmo pensar, ele já vai com tudo. Ou então se joga no chão, grita, faz manha, né? Então é por aí que a mãe já mostra, não é para espancar, não é para dar cintada, nada disso. A mãe conversa, o pai conversa, porque aquela criancinha precisa de uma orientação. Não pode, não é para fazer isso. Não, há casos que a família começa a rir, começa a achar engraçadinho. Ai, que bonitinho, que gracinha. E essa gracinha cresce assim. Depois, na adolescência, piorou. Então, na adolescência, então nem se diga. E adulto, nem pensar de chamar atenção, então. Então, vocês estão vendo que é de pequenininho que se torce o pepino, porque depois não tem jeito. Se nós fracassarmos nas nossas provas, e não for por falta de condições, e sim por falta de vontade, e muito, ao invés de resistir ao seu mau procedimento, ainda satisfaz a esse, né? Que eu falei. Ai, nossa, que bonitinho. Quando começa a falar, tem gente que ensina a criança a falar palavrão, que eu já vi isso. Já. Às vezes até o próprio pai, pessoas da família. Depois fica maior, xinga, porque ele não está sabendo, a criança não está sabendo o que quer dizer aquele palavrão e nem por que ele está proferindo. Como ele vê todo mundo rir, é engraçado, ele continua com a festinha dele. Daí vai assim para frente, dizendo palavrão, porque ele acha que aquilo pode, né? Bom, as grandes provas, entendemos bem, são quase sempre o sinal de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitos por amor a Deus. De todas as provas, as mais difíceis são as que afetam o nosso coração. Aos que suportam com coragem a miséria, a privação, mas não suportam com coragem os desgostos que ele sofre, os desgostos domésticos, os desgostos que passa o companheiro com a companheira, com o filho rebelde, com a filha que se atirou no vício, e aquilo dói, magoa, aquelas ofensas, aquelas brigas, e aquilo que ele está passando, pior ainda. Então esses pesos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus, os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidas pela entidade do progresso moral, semelhanças de gostos e de afeições. Então, há famílias que se reúnem assim, porque não é assim, a gente está lá na vida, no plano astral, eu vou nascer, eu vou reencarnar. Vocês nem querem saber, gente, quanto tempo demora para se refazer, para encontrar aqueles que queiram vir com a gente, que queiram participar da vida, para nos ajudar a retificar as coisas erradas. Muitos caem fora, muitos não querem, muitos já vão reencarnar em outro lugar. Então a espera é tremenda, porque justamente às vezes a gente tem que retificar com determinados espíritos, não é com esse, com aquele principalmente a quem eu prejudiquei, a quem eu não fui uma boa mãe, a quem eu não fui uma boa filha. Então a gente volta. E muitas vezes eles não querem, às vezes eles estão com raiva, magoado, revoltado.
E depois outra. E a fila da reencarnação, que é imensa. Não é assim, cheguei, vou indo. E depois a gente tem que se preparar. Seja para a mínima coisa que a gente vai fazer aqui na Terra, a gente tem uma preparação do lado espiritual. Tem escolas, tem... como é que fala? Lugares para a gente ir, bibliotecas, né? Para a gente se preparar, estudos, cursos, tem de tudo do lado de lá, tal e qual aqui. Então, quando a gente está preparada, então aí que começa o trabalho da preparação da nossa volta, né? Se a gente vai ter uma retificação, uma prova difícil, os nossos amigos espirituais nos acompanham, nos dão força, né? Dizem que estarão sempre ao nosso lado, estão mesmo, de verdade, que eu sei, e que não vão nos abandonar até o fim da nossa desencarne. E assim é. Por isso que muitas famílias é uma brigaiada danada, é um desentendimento tremendo, porque este não aceita, aquele começa a brigar, começa a falar, começa a expor os defeitos do outro, ou então se separam, ficam longos anos sem se ver, sem se olhar. Não adianta, porque numa outra encarnação ele vai ser preparado para voltar e morar com essa pessoa a quem ele não quis saber, a quem ele detestou, a quem ele magoou. Então vamos resolver logo. Se o negócio está difícil, a melhor coisa do mundo é fazer logo e não deixar para depois, porque pode não haver o depois. Bom, esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como faziam, né, na espiritualidade. Porque na espiritualidade, quando a gente desencarna, a gente reencontra aqueles que são afins a gente, aqueles que a gente deixou esperando por nós. Vocês nem acreditam, gente, que felicidade, que alegria, que é esse reencontro. E aí, torna-se então, conforme o que a gente fez, a gente começa a se analisar. Nossa, gente, eu era para ter feito tal coisa e não fiz a contento. Porque a gente, antes de reencarnar, a gente fala, nossa, eu espero que eu tenha força, mas quando chega do lado de cá, no corpo, no organismo, o negócio muda de figura. Muita coisa, muita coisa. A gente se ilude com as coisas daqui da Terra, né? Se ilude muito com as posições sociais, com aquilo que vai ganhar, com carro, com casa, e tudo isso é efêmero. Ninguém vai levar para o lado de lá. Se levasse, tudo bem, mas não se leva nada. Às vezes, espíritos menos avançados encarnam entre eles, conforme eu falei, a fim de receberem conselhos, bons exemplos para progredirem, e assim por diante, podendo um ser evoluído encarnar numa mesma família, numa família atrasada, com a finalidade de ajudá-los. E isso acontece, viu, gente? Já vi em casos assim de família. Nossa, família. Gente, depois que nasceu o Juninho, que nasceu a Mariazinha, seja lá quem for, como mudou o aspecto, o caráter da família, como nós estamos diferentes, como nós estamos mais unidos. É onde a gente fala, né? Veio com uma missão muito especial, a de unir aqueles que estavam separados. Quanto mais próxima do estado primitivo, tanto mais material é o homem. O senso moral é o que mais retardatário nele se desenvolve, razão porque também não pode fazer de Deus dos seus atributos e da vida futura senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Para o homem dessa espécie,
Eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, todo amor, toda caridade. Não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das suas paixões. Não censuramos, pois, Moisés pela sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem ao fato de haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e seria, pois, de nenhuma valia. É que se Moisés não tivesse vindo antes, preparado o terreno, ia ser bem difícil para Jesus. Então Moisés impôs, pela lei mostrando os 10 mandamentos, um rigor mesmo, porque eles eram muito indolentes, muito revoltados, sem educação, o termo certo é esse, e precisava de um pulso firme e forte, e impor, como se Deus fosse bravo, fosse enérgico, porque naquela época não havia outro senão. Bom, à medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhes descerrando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu, senão gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente e falar do seu reino, não desse mundo, e acrescentar: amai-vos uns aos outros e faça o bem aos outros, assim como mesmo aqueles que vos odeiam. Ao passo que os antigos, não, era dentro por dentro. Você fez, você vai receber. Você fez, você matou, você vai ser morto. E era exigente, eram bravos, tinha que ser essa obediência assim. Senão eles não aceitavam. Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria, se entendesse. Em estado de compreender, é esse o motivo porque eu vos falo por parábolas. Quão tardo, gente, é o homem em desfazer-se de seus hábitos, dos seus preconceitos. Vocês estão vendo agora, atualmente, em pleno século XXI, esses preconceitos danados que estão aparecendo aí. Pra que isso? Essa violência contra o outro, sem olhar primeiro para si, para depois ficar falando do outro. Essas ideias primitivas, a mesma coisa. A mesma coisa quando eu falo mais de 2000 anos e o caminhar do homem, como é que está? Lento. Muito lento. Então é onde eu digo que nós não passamos de umas crianças, ainda. Ó, 40 séculos nos separam de Moisés. 40 séculos. E a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados. Quer dizer que coisas que o Moisés disse, aqui nos 10 mandamentos, na lei de Deus, para não adorar ídolo, não fazer comércio na própria igreja, fazer outras coisas, que ali não era lugar disso, era um lugar de respeito, era um lugar de orações, e outras tantas coisas. Se a gente for ver, ainda continua muita coisa, porque o homem, como foi falado atrás, ele é lento para ele passar de um pulo para o outro. Então, até ele passar para lá, quanta coisa já não andou, já não foi para frente. Passa séculos para ele entender, Que nem um caso do vício. Ele vem, ele sofre,
ele passa para o lado de lá, ele jura de pé junto que ele vai melhorar. Volta, às vezes ele continua fazendo a mesma coisa. E por aí vai. Entre uma encarnação e outra e vai vivendo, vai vivendo. Então, e foi preciso a poderosa união dos não ortodoxos, daqueles que são considerados heréticos, para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus, né? Porque naquela época, na época medieval, né? Escreveu, não leu do jeito deles, ia para a fogueira, era um herege, era um bruxo, era de acordo, nossa, precisava saber o que ia falar, que nem, principalmente naquela época de Copérnico, que tinha aquelas, e as grandes invenções, gente, nossa, como foi difícil, né, eles aceitarem aquilo de repente, aceitarem o que estava sendo falado, era até perigoso. Bom, e para falar a verdade, nós não estamos muito além disso. Porém, na falta da fogueira, a gente vai falar, ninguém está queimando mais ninguém, mas prevalece ainda perseguições. Ponha perseguições nisso. Perseguições materiais em todos os sentidos. Perseguições morais. Tão radicado está o homem a ideia da crueldade divina deles. Quer dizer que continua. Não existe matança, que nem na noite de São Bartolomeu, que se matavam por causa de opiniões diferentes, ideias diferentes, tudo ligado à religião. Ó, a Irlanda não teve uma época também aí, não sei se está apaziguado, entre católicos, entre protestantes, sendo que o Deus é o mesmo Pai que nos une, estão junto com a gente, estão vivendo, né? Então vamos chegar a um consenso, porque, como já disse, é hora de nós nos unirmos, gente, de nós darmos as mãos e não de virar as costas para ninguém, porque na hora que está estabelecida para o que está acontecendo, porque o que está acontecendo com a Terra não é hoje, nem é ontem, faz tempo já, desde as décadas de 60, que está acontecendo já essa mudança, porque a natureza não dá pulos, não vai de uma hora para outra mudar de mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. É gradualmente. Nem poderia tirar milhões e milhões de seres de uma hora para outra. E a preparação, e do lado espiritual, vocês não queiram saber como tem serviço do lado de lá a esse respeito, a correria para ajudar aqueles desencarnes que caíram do avião, para essas coisas horríveis que acontecem, terremoto, maremoto, isso daí são indícios, mas não vai ficar só nisso, muitas coisas virão. Por isso, vamos rezar, vamos orar, para Deus nos dar força, porque nesse momento, no momento do desespero, cada um corre para o seu lado, buscando ajuda. E cada um não vai pensar de se aninhar, todo mundo vai ficar desesperados e aflitos. Então vamos crer nisso, não é balela, não é brincadeira, o que está sendo dito, porque coisas vão vindo gradualmente e vocês mesmos vão perceber. Que nosso Pai abençoe a todos nós.